Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Prova de filosofia hoje, não é isso? Vai cair Nietzsche na prova. Nietzsche. Vou explicar o Nietzsche para vocês. Fiz uma revisão. Então, Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, importante representante de um movimento conhecido como voluntarismo. Para o voluntarismo, nós não somos movidos pela razão, mas por uma vontade. Por exemplo, para o Schopenhauer, essa vontade é uma vontade cega e insaciável. Gustavo, nada nem ninguém jamais pode satisfazer a vontade cega e insaciável que move o ser humano. E é justamente essa vontade cega e insaciável que nos leva a sofrer, porque a vontade faz com que a gente deseje aquilo que a gente não tem, e enquanto a gente não tem aquilo que deseja, a gente sofre. E essa vontade é tão excomungada que mesmo depois de conquistar aquilo que a gente deseja, a gente continua a sofrer, porque ela é insaciável. Depois que a gente conquista aquilo que a gente desejava, a gente sofre de tédio, a gente enjoa e passa a continuar a desejar aquilo que a gente não tem. Isso para o Schopenhauer. Por isso a vontade ela deve ser anulada, suprimida. E como é que você pode sublimar, suprimir ou anular a vontade segundo Schopenhauer? Através da arte, da filosofia e da religião. São as três formas aí que a gente pode se libertar dessa vontade cega e insaciável que nos leva a sofrer. O Schopenhauer é um pessimista. Segundo ele, a existência humana é um mar de sofrimento. O que nós chamamos de felicidade nada mais é do que uma gota nesse oceano de lamúria que é o existir. Esse oceano de sofrimento. Essa é a perspectiva do Schopenhauer. O que rege a história humana é um acaso cego. O que rege a nossa vida individual é uma vontade cega e insaciável. O Kierkegaard tem uma outra perspectiva, ele também é um voluntarista, ele vai dizer que nós somos movidos pela vontade, mas para ele essa vontade cega e insaciável, ela só pode ter algum tipo de perspectiva, não de amparo, se essa vontade for submetida à vontade de Deus. Tem muita gente que submete essa vontade aos prazeres. São pessoas que vivem na perspectiva estética da vida. Estética, hoje muita gente associa a beleza, mas é uma palavra de origem grega que está relacionado às sensações. A estesis em grego quer dizer sensação, aquilo que a gente experimenta com os nossos sentidos, e também aquilo que produz e provoca prazer. Tem gente que vive submetendo a sua vontade em busca dos prazeres desse mundo. E esses prazeres do mundo são todos passageiros. Te satisfaz somente enquanto você usufrui deles. Depois que passa aquele prazer, aquele desfrute, vem o vazio existencial. A angústia de perceber que aquele prazer não te preencheu. E aí então o Kierkegaard vai dizer que existe uma outra possibilidade. Tem gente que sai do nível estético, da busca por prazer, e tenta viver uma vida de acordo com a ética, de acordo com aquilo que é certo, ou considerado certo, de acordo com o bem. Mas essas pessoas também não se satisfazem. E viver de acordo com o que é certo, com o que é o bem, com a ética, é algo extremamente relativo. Porque o que hoje é certo, o que hoje é o bem, amanhã já pode não ser. A história humana nada mais é do que uma história de pessoas
que tentaram fazer aquilo que achavam em determinado momento que era certo, que depois foram condenadas pela história. Porque o certo, o errado, o bem e o mal mudam com o tempo. Então a única forma de você ter alguma perspectiva, não uma solução para o B.O., segundo Kierkegaard, é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Mas mesmo essa também não te dá amparo algum. Por que não te dá amparo? Porque quando você escolhe a religião e Deus, você está saltando no abismo. É o salto da fé. A fé é um salto no abismo, acreditando que Deus irá te amparar. É uma aposta, é um salto. É fazer como Abraão, que contra toda lógica pegou o seu filho para sacrificá-lo. O filho único, que ele esperou praticamente 100 anos até que ele nascesse, Isaac. A mulher dele era estéril. E aí quando nasce a criança, Deus pede a criança em sacrifício. E Abraão sai para sacrificar o filho. E no momento final ali do sacrifício, quando Abraão já ia matar o próprio filho, o anjo do Senhor foi e o amparou. Segurou a mão dele e apareceu com um cordeiro para que ele sacrificasse no lugar do filho. Para o Kierkegaard é mais ou menos isso, o salto da fé. É fazer como Abraão. Mas mesmo assim não tem garantia alguma. Você vai continuar experimentando a angústia. A angústia que é o sentimento que você experimenta antes de qualquer escolha. Porque toda escolha implica um sofrimento. Por quê? Porque você tem que renunciar a alguma coisa. Toda escolha implica uma renúncia. Você escolher um lado, você vai ter que abdicar do outro. Você escolher uma profissão, vocês estão no 3º ano aí, vocês vão ter que abdicar de todas as outras. Por isso esse momento é um momento angustiante da vida de vocês. E depois da escolha, segundo Kierkegaard, vem o desespero. Porque você percebe que a escolha que você fez não era aquilo que você acreditava que seria. A vida humana é um pêndulo entre a angústia e o desespero. No momento que você está angustiado, porque não sabe o que escolher, e sabe que escolhendo você vai ter que renunciar, e depois que você escolhe, vem o desespero, porque você percebe que a escolha que você fez não era bem aquilo que você queria. Eu estou experimentando isso atualmente na minha vida. Fiz a escolha de ser professor. Estou desesperado. Que merda de escolha que eu fiz. Agora eu tenho que caçar outra coisa para fazer. E aí, depois de tantos anos, fazer o quê? Começar tudo de novo. E começar nessa perspectiva, porque vem a angústia, o que eu vou escolher para substituir? E sabendo que depois que eu escolher, vai passar um tempo, eu vou ficar desesperado de novo. Porque eu só troquei de angústia ou de sofrimento e de desespero. A vida humana é essa merda aí mesmo. E o Kierkegaard já falava. Já o Nietzsche não era pessimista tanto quanto Schopenhauer, nem tanto quanto Kierkegaard, pelo contrário. O Nietzsche vai dizer que em vez da gente negar a nossa vontade, a gente tem que satisfazer. Por quê? Porque só tem essa vida, não existe outra vida. O cristianismo e a filosofia, depois de Sócrates, inventou um outro mundo. É uma moral que ele chama de moral de escravos. O escravo, por não poder gozar nesse mundo, ele inventa um outro, onde ele vai poder gozar. O escravo aqui nesse mundo, ele só se ferra. E aí, por se ferrar aqui, por não poder experimentar o gozo e o prazer neste mundo, ele inventa um outro para onde ele vai ter o gozo eterno. Então, aqueles que sofrem aqui nesse vale de lágrimas, no outro poderá ir para o céu. E lá ter o gozo eterno. Já aqueles que gozam esse mundo, no outro vão se ferrar, porque vão para o inferno, terão sofrimento eterno. O Nietzsche critica isso, ele fala que só existe essa vida. Se você não aproveitar e ter o prazer e o gozo aqui, você não vai ter nunca mais. Porque depois que acabar isso aqui já era.
apesar de que ele acreditava no eterno retorno do mesmo. E aí isso é interessante. Oi, Fecho, sem maldade, isso aí vai cair numa prova. Vai? Vai cair numa prova. Não é possível. O Nietzsche, ele fala que Deus morreu e quem o matou fomos nós, porque construímos uma cultura onde não há mais espaço para Deus. Hoje tudo é explicado pela ciência, e não cabe mais Deus nas explicações. Deus antes era a desculpa e a explicação para tudo que acontecia. Hoje já não mais se aceita isso. Os fenômenos acontecem e busca-se a explicação científica. Apesar de que ainda tem gente que acredita. Apesar de que a profecia do Nietzsche também falhou, né? Ele acreditou que a secularização da cultura, ou seja, a cultura se abstendo de Deus para poder explicar as coisas, iria fazer com que a religião e Deus fosse abolido. Mas aí, o que aconteceu foi o contrário. A religião, inclusive, englobou meio que Nietzsche. As religiões hoje neopentecostais inseriram dentro dela tudo aquilo que Nietzsche criticava na religião. A religião cristã neopentecostal hoje prega que praticamente já nem existe pecado. É um Deus que vai te dar prosperidade, riqueza, vai te dar ali o gozo, porque você vai conseguir um parceiro para poder ter sua vida ali. Até reuniões para isso, para você encontrar ali e resolver o seu lado amoroso. Então, é um Deus que vai resolver todos os seus B.O.s. E aí você não vai mais sofrer, porque o Deus que eles pregam é o Deus da abundância. Você pode ser soberbo, porque você é filho de Deus. Você pode ser avarento, querer tudo para si, porque Deus vai te dar uma vida próspera. Você pode viver na luxúria dentro do seu casamento. Seu casamento pode fazer de tudo ali. Sexo oral, anal, dentro de 4 paredes vale tudo. Por quê? Rapaz, tá sem lá. O negócio, né? A Igreja Universal do Reino de Deus pregava até o aborto. Edir Macedo, na década de 90, dizia que uma das melhores formas de acabar com a pobreza e a miséria do Brasil era liberar o aborto e laquear as mulheres pobres. Por quê? Porque a pobre tem filho demais, aí multiplica a pobreza. Rapaz, pobre tem filho pra caralho, conheço meio que vocês. Então, é melhor laquear as mulheres pobres e dar o direito delas de abortar para quê? Porque assim você diminui os pobres nascendo. Diminuindo a quantidade de pobres, esse país fica mais rico. O problema é que nasce muito pobre, aí você tenta corrigir a pobreza, tirando dinheiro dos ricos, para poder ajudar os pobres. E aí, em vez de ajudar os pobres, você multiplica a pobreza, porque os pobres só vão aumentando. Era a ideia dele de Macedo. Vale tudo. Então é para gozar aqui, ó. O Deus que vai te dar tudo é aqui, não é na outra vida. Então Deus acabou que não morreu. Eles acabaram conseguindo fazer um Deus a imagem e semelhança da vontade de potência do homem, né? Então são alguns conceitos. O Nietzsche, ele usa uma escrita aforismática. Com frases, sentenças curtas. Porque para ele a maior parte dos filósofos tinha na clareza uma objeção. Aí eles enrolavam, não falavam nada com nada. Ele buscava com seus escritos ir direto ao ponto, sem ficar enrolando, com textos mais breves e curtos. Então, eterno retorno nessa vida que a gente está vivendo, a gente vai viver de forma eterna, de forma cíclica, uma visão cíclica das coisas. Hoje tem uma perspectiva dentro da ciência que trabalha com essa possibilidade. O universo teria surgido
do Big Bang, de uma grande explosão. Em determinado momento vai acontecer uma conflagração cósmica, vamos voltar ao ovo original e depois explodir tudo de novo. E esse universo vai ficar indo e voltando eternamente, e tudo isso aqui vai ficar se repetindo. Lisa? Vocês acham que nunca mais vai passar por isso? Não vai. Como é que é? Essa aula aqui vai se repetir infinitas vezes. Mas não, rapaz, você é doido. Não nessa vida, numa outra você vai nascer do mesmo jeito, da mesma forma, vai fazer as mesmas Deixa eu cagadas, falar uma coisa, eu já tô mais fudido. vai nascer e morrer do mesmo jeito. Além de já tô mais fudido, não imagina se eu tivesse outra vida inteira pra ser fudido. Ele vai repetir tudo de novo. Essa vida lascada dele pode Dizer que ele não faz, é que ele só se mata. Pelo menos houver essa possibilidade de mudar, né? Mas você vai nascer do mesmo jeito, vai viver da mesma forma, vai fazer as mesmas escolhas cagadas e vai terminar da mesma maneira trágica. É o eterno retorno do Doido, mesmo. morrer 3 vezes batido de frente com o carro. Sempre da mesma maneira. Você tá pelo mesmo grau. Eterno retorno à morte de Deus, a vontade e potência. Então, para o Nietzsche, você tem que satisfazer essa vontade, é aqui, não é na tua vida, porque você só tem essa. Se você não aproveitar aqui, meu amigo, já era. Você vai morrer sem ter o prazer de desfrutar dessa, é a única possibilidade. Pode ter uma outra, mas aí, como é um eterno retorno, e você vai viver a outra na mesma perspectiva, na mesma merda, então você está lascado. Porque você vai repetir para sempre as mesmas escolhas. Ele fala de Apolíneo e Dionísio. Apolo e Dionísio. O que aconteceu com o cristianismo e com a filosofia grega depois de Sócrates? Privilegiou só o lado apolíneo do ser humano, que é o lado da ordem, da razão. Ele vai dizer que o ser humano não é só essa parte apolínea, mas também o Dionísio. Dionísio, que é o deus do vinho, Depois que ela me chama de vagabundo. da desordem, do caos e do prazer, do gozo, né, das festas dionisíacas, da putaria, das orgias. É de Dionísio que surge o novo, o diferente. É preciso ter um caos dentro de si para dar origem a ideias brilhantes. Os grandes artistas tudo era maluco e viviam vidas completamente regradas. Olha o Charlie Brown, a Amy House, Tupac, né? Cada um mais maluco que o outro. Vive nas drogas, na cachaça, na putaria. E daí que surge Professor, tinha um colega nosso que ele era. as ideias e a arte mais massa. Se abrisse ele pelo metade, tinha mais droga do que na biqueira. Graças a Deus, eu lembro pra escola. Então é Dionísio que faz a vida ser massa, diferente. Apolo só repete, muito organizadinho, chato pra caralho. É a parte chata da vida, nós temos que ver o equilíbrio entre as duas coisas, segundo ele. Não só Apolo como queria o cristianismo de Sócrates. Temos que ter momentos também de Dionísio, de vinho, desordem, caos, orgia, putaria e bagunça. Porque é isso que produz o novo, o diferente. Na genealogia da moral, ele vai fazer um estudo sobre a origem da moral. E ele vai dizer que a moral ela é histórica e cultural. Ou seja, a moral muda de tempos em tempos. E muda de cultura para cultura. O que é certo e o que é errado muda com o tempo. Na cultura ocidental defende-se a monogamia. Na cultura islâmica, lá o homem pode ter várias mulheres. Você vai para a Ásia, lá tem uma cultura onde a mulher pode ter vários maridos. Na Arábia, como é que é lá? Oi? Na Arábia. Na Arábia? Não, o homem pode ter várias mulheres. Na Ásia tem uma cultura onde a mulher pode ter vários maridos. Entre os povos esquimós, quando chega uma visita,
O marido oferece a mulher para poder deitar com um visitante. Na África tem uma cultura onde os homens saem para caçar. Quando os homens saem para caçar, eles ficam dias, até mês fora. A mulher pode dar para quem ela quiser. Está livre. E quando voltar, se a mulher estiver grávida, dá vida sobre um filho do outro. São coisas, culturas diferentes, formas de ser diferentes. Não tem um certo e errado. O certo e errado vem e o mal mudam com a cultura. Né? E o niilismo. Chamaram Nietzsche de niilista. Niilismo vem do latim nihil, quer dizer nada. Diziam que Nietzsche queria negar tudo. Uma filosofia a golpes de marreta. Queria destruir a moral, a filosofia grega, Sócrates, né? E destruir e o cristianismo. Porque, segundo ele, na verdade, essa cultura que era niilista, porque negava essa vida e inventava outra. Sócrates preferiu morrer ver se puta e acreditar que a alma dele seria salva ou ia ter uma vida eterna, mais justa do que essa aqui, do que criticar seus detratores e dar vazão para as paixões desse mundo. O cristianismo é a mesma coisa. Tudo que é gostoso e prazeroso, o cristianismo considera pecado. Ele nega esse mundo e inventa um outro. Nietzsche vai dizer, niilistas são eles, porque eles negam esse mundo, na perspectiva de outro mundo. Eu não sou niilista coisa alguma, mas eles me chamam de niilista. Dizem que eu nego tudo. Na verdade, eu nego aqueles que querem negar essa vida e esse mundo, e os prazeres desse mundo. Então esse é o niilismo do Nietzsche. Um pouquinho do Nietzsche aí, é o que vai cair na prova, é esse caboclo aí. Beleza? Fiquei triste.